Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Jornal da Câmara. Durante o recesso parlamentar de verão, nós recebemos aqui no estúdio os presidentes das comissões permanentes da Câmara Municipal ao longo do ano de 2015 para fazer um balanço dos trabalhos e falar como é que foram executadas essas atividades. Hoje aqui no programa a gente recebe o presidente da Comissão de Educação, Esporte e Cultura do Legislativo Municipal, Reginaldo Pujol, do Democratas. Vereador, obrigado pela tua presença no programa de hoje. A alegria é nossa, né? Nós já estamos com saudade de vocês, né? Aliás, a última vez que eu te vi era em 2015, né? Agora já estamos em 2017. Tivesse uma boa passagem de ano. Sim, obrigado, vereador. Vereador, vamos começar nossa entrevista, então. Eu te pergunto como é que o senhor avalia, ao longo do ano de 2015, o trabalho da SESC? Como que foi comandar essa comissão, esses vereadores, no trabalho de 2015? Olha, sinceramente, eu devo confessar que literalmente eu vivi nesse ano que passou, 2015, a partir do início de fevereiro, quando eu fui eleito presidente dessa Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Juventude. A partir disso, eu vivi uma experiência completamente diferente de tudo que eu tinha feito na Câmara de Vereadores até então. Nos vários anos como vereador, eu fui integrante da Comissão de Cultura, melhor, de Constituição e Justiça da Câmara. Presidi inúmeras vezes, inclusive nessa legislatura, os 2 primeiros anos, eu fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça e tinha lá um trabalho muito específico. Todos sabem que a Comissão de Justiça recebe todos os processos do início, opina, praticamente admite ou deixa de admitir, um processo que venha a merecer uma opinião unânime da Comissão de Justiça a respeito da sua legalidade, não tramita, é arquivado. E, de outro lado, terminam os processos lá, porque a redação final é feita junto com a diretoria legislativa pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, esse ano, está bem marcado para mim, o dia 13 de fevereiro, eu fui eleito o presidente da comissão, da SESC, como nós conhecemos internamente. E junto comigo, o vereador Tarcísio, que foi meu vice-presidente e que será o presidente da comissão agora a partir de fevereiro, quando deverá ser eleito invertendo a situação, eu serei o vice do Tarcísio. E a partir de lá nós começamos a vivenciar essa nova realidade. Introduzimos ou consagramos, por sugestão do vereador professor Garcia, que integra os quadros da comissão e só não participou desse final em função da sua enfermidade, nós fizemos um programa, inclusive, de exteriorização dos trabalhos da comissão. E isso nos levou a palmilhar a cidade de Porto Alegre. Não há nenhum recanto de Porto Alegre que não tenha recebido uma visita nossa, ou que não tenha sido enfocado pela comissão algum assunto de relevância para aquela área. Isso vai da Zona Norte, a TV Câmara nós acompanhava, da Zona Norte, lá da Compor até Morada da Hípica, lá no outro lado da cidade, que foi a primeira visita, a segunda visita externa que nós fizemos, porque a primeira nós realizamos lá, em vários momentos, no Complexo do Porto Seco. Porque em fevereiro já se antecipava o carnaval, nós fomos lá verificar como é que as coisas estavam acontecendo. Conseguimos com a Liga uma situação especial para a Câmara, um camarote especial para que os vereadores e seus familiares pudessem participar mais de perto do carnaval. E fomos protagonistas do processo, do começo até o fim. Vereador, então, eu, de certa forma, fugi um pouquinho da pergunta, mas eu me senti renovado, porque fui fazer uma coisa que eu não fazia até então. E foi uma experiência muito positiva. Acho que a SESC tem uma importância grande dentro do processo legislativo, muito mais como ouvinte dos reclamos populares do que propriamente na ação legislativa. Caixa de ressonância. Eu, cantor da rua, que vem aqui reclamar de nós, que não está sendo respeitado o seu direito, a escola,
que quer mudar o seu programa, o seu currículo, não pode, precisa da nossa intervenção, enfim. É muito importante o trabalho, até porque, veja, quando o assunto não diz respeito à cultura, diz respeito ao esporte. Quando não é nem cultura, nem esporte, é educação. E no fim da juventude, só falta ser do idoso. O idoso era eu dentro da comissão. Era e sou. Sobre essas visitas que o senhor comentou, vamos falar então agora pelas atividades que foram realizadas, né? Vocês foram em escolas, a grande maioria eram questões referentes à educação infantil, né? Por exemplo, lá na Compar, estava mudando a escola, estava com problema no imóvel, teve que devolver o imóvel para o proprietário, estava se mudando, não queria perder as vagas que tinha de educação infantil. Outra escola estava com não me lembro o nome, Tancredo Neves, ali na Zona Sul, era a respeito... Era do Estado, o Estado vai encerrar as atividades de educação infantil, isso. E aí o município não teria queria que assumir. Isso. Como que o senhor avalia essas visitas às escolas e as demandas das escolas todas com problemas e a comissão tendo que atuar para conseguir resolver? Problemas às vezes que nem diziam respeito à questão municipal, né? Isso. Olha, nesse particular, foi muito frequente a procura da comissão por escolas estaduais. E agora, nessa transição, mais ainda. Porque, por decisão do Ministério da Educação, do Congresso Nacional, de Legislação Federal, a partir desse ano, a pré-escola é exclusiva responsabilidade dos municípios. E como nós sabemos, aqui em Porto Alegre, várias escolas mantinham pré-escola, e muitas das quais querem continuar mantendo a pré-escola. Até porque já tinham tradição na área, é o caso que nós falamos lá do Ipanema, Aberta dos Morros, da Tancredo Neves, que o corpo docente da escola, vocês foram testemunha disso, quer e parece que vai conseguir que o Estado abra uma exceção e permita que eles continuem atendendo esse público infantil especial. De outro lado, eu tive a oportunidade de verificar como é importante o trabalho do município nesse particular. A rede municipal é muito bem capilarizada, se estende por todos os recantos de Porto Alegre e especialmente na periferia. Especialmente na periferia. E aí eu devo acentuar uma importância muito grande na rede privada, que é conveniada com várias associações de moradores, mantém a escolinha infantil em contato em convênio com o município. Ainda nessa última visita lá na Compar, eu passei no retorno aqui para o centro da cidade, eu passei por uma escolinha que eu acho maravilhosa, que é a Estrelinha do Céu, parece que é o nome, lá na Vila São Borja. Eu acompanho ele começou como creche, agora virou escola de educação infantil. Faz mais de 20 anos que eles atuam lá, fazem um trabalho maravilhoso. E agora está se enfrentando essa dificuldade. É um assunto não totalmente equacionado. Nós falamos aí, é o exemplo mais concreto, porque esse nós temos acompanhado e temos ajudado nesse particular. E tem outras, as dificuldades econômicas, financeiras do Estado, que são de todos conhecidas, bate aqui nossa parte também. Portinari reclama, obras que estão há muito tempo previstas e que não são realizadas, cozinhas que estão interditadas, que não conseguem funcionar. Então, coisas desse gênero, assim. Esse é o dia a dia da comissão, pomposo, não, comissão de educação, esporte, cultura e juventude. Certo, vereador, além do dia a dia, né, de receber essas demandas e ter que trabalhar, esse ano também foi marcado pela tramitação e discussão do Plano Municipal de Educação, né? Como que foi esse trabalho na SESI? Aliás, Plano Municipal de Educação e Plano Municipal de Cultura, tá? E desenvolvimento do programa da leitura, né?
que nasceu dentro da Comissão de Cultura. Já funciona há mais tempo, mas nasceu dentro da Comissão de Cultura. Então isso marcou esse ano fortemente, porque precisava, o Estado tinha prazo, o município tinha prazo para se adaptar ao sistema da cultura e ao sistema de educação, posição nacional, não se discute correto ou não, mas tinha essa posição, era da lei. Então conseguiu-se fazer. Nós apoiamos a SMEC para fazer primeiro a Conferência da Cultura, da Educação, e posteriormente, num esforço muito grande ainda no primeiro semestre, nós conseguimos, em tempo hábil, na antevéspera do prazo fatal, concluir o trabalho e entregar ao prefeito, que sancionou na véspera e seguiu para Brasília e não teve prejuízo financeiro do município. Posteriormente, rodava aqui na Câmara já há uns 2 anos, a parte da cultura, também o Plano Municipal da Cultura. Esse não foi mais bem discutido, nós começamos a discutir no primeiro semestre e só fomos votar agora no segundo semestre e conseguimos, fato raro, aprovar por unanimidade aqui na casa o plano, que depois teve pequenos vetos do prefeito, mas não significativo. E os dois estão em plena vigência. Então esses 2 fatos marcam, assim, historicamente, a atuação da comissão. Viveu-se 2 momentos mais importantes, porque a comissão é parte integrante desse processo todo e foi protagonista eficaz na elaboração desses 2 planos. Certo, vereador. Falando então agora mais um pouco sobre a cultura, a gente já tocou no assunto da educação. Esse ano teve uma reunião bastante interessante que foi a respeito daquele Centro Afro-Sul Odomodê, que tem um terreno ali que não pertence a eles, é cedido ao Centro Cultural, só que ali também envolve um projeto habitacional que já está pronto, que precisa ser retirado dali o centro para se erguer os prédios. É um imbróglio ali. Como é que foi a atuação da SESC nessa reunião que teve e depois, que é um assunto que ainda não foi resolvido, né? Em verdade, nesse ponto, não é que nós não tenhamos sido eficientes, mas nós não tivemos consequência objetiva, porque o que está se discutindo é uma alternativa para que a entidade, o Centro Cultural, seja transferido de área e que não fique fora da região que tradicionalmente ele vem atuando. Então envolve vários órgãos do município. O DEMAP tem sido um parceiro muito forte nesse particular, mas tem tido resistência de outros órgãos do município, até porque quase ninguém quer ceder espaço. Então, a solução envolve que um departamento do município ceda um espaço para que a associação o Centro Cultural possa mudar. Porque nós, do outro lado, temos a pressão da cooperativa de habitação, que tem recursos, que não pode licitar, porque aí o sujeito pergunta, mas quando é que eu vou começar a obra? E ainda tem gente ocupando ali boa parte do terreno, o que dificulta a realização. E além da cooperativa tem as pessoas que também já querem morar, né? Como o Tarcísio foi designado por nós como coordenador da ação nesse particular, ele é muito ligado lá ao DEMODê, nós não vamos deixar de continuar trabalhando em cima disso, agora com ele conduzindo como presidente o nosso trabalho da comissão. Certo, e também agora falando ainda sobre a cultura, teve uma reunião interessante também com o pessoal dos músicos, né, de Porto Alegre, músicos que se apresentam na rua, que existiu problemas, restrição da altura do volume das apresentações musicais, e daí veio as secretarias todas para conversar a respeito disso. Como é que foi aquele encontro? Olha, eu tenho a impressão que aí nós temos um belo exemplo de que é possível, pelo diálogo, sem necessidade de fazer lei, etc. e tal, se resolver as situações. Era um processo que, em função de reclamações a respeito de excesso de volume por parte dos artistas de rua,
fez com que o município tivesse esboçado um decreto que era contestado por boa parte dos interessados. Nós fizemos mais de uma reunião, fizemos reunião aqui, fizemos reunião fora, reunião na prefeitura também, e as coisas foram se acomodando. As reclamações sobre o excesso de volume começaram a reduzir, praticamente não existe mais hoje. Nós conscientizamos aos nossos amigos aí que trabalham nessa área que eles precisavam contribuir e colaborar, e eles concordaram. Eles têm uma associação muito atuante que ajudou substancialmente para isso. Eles estão alertados que a lei que os protege nós vamos ter que mudar, está mal feita a lei. Acho que é uma das prioridades que a gente tem que cuidar agora nesse ano que começou, tá? E evidentemente que isso vai depender de um certo consenso, porque os autores da lei anterior, da lei que está vigindo hoje, claro, se sente desautorizado, não, mas tem erros, até de expressão na lei. Não precisa fazer grandes modificações, mas nas 3 ou 4 alterações. Sim. E o principal é a convivência, porque, evidentemente, que aí tem uma questão que até o artista de rua tem a ver com o mercado, porque eles querem se fazer presentes onde tem público para ouvi-los, né? Até porque muitos deles vivem da contribuição que recebe do público presente, né? Esse inclusive, desculpa lhe interromper, mas esse inclusive também foi um ponto de um outro encontro a respeito dessa troca, né, entre o artista de rua e a população que está passando, que, se eu não me engano, tinha uma proposta de proibir essa venda de produtos, de CDs independentes. A lei hoje diz que não pode vender, tá? Mas o que ocorre na maioria das vezes é a contribuição espontânea. Todos nós sabemos que vai ali no Bico da Redenção, eles fazem a apresentação e colocam uma tabuleta, uma caixinha qualquer, e tu vai ali e contribui. A discussão maior era sobre a venda dos discos, né, das fitas, enfim, que nós mediamos também até agora. Não foi preciso fazer lei, mas nós estamos conscientizando da seguinte história: vender o seu produto, aquela gravação feita pelo produtor independente, não é só válida, como deve ser estimulada. O que não pode é confundir uma coisa com a outra. Se o sujeito ficar vendendo pirataria no BRIC ou em qualquer outro lugar, a pretexto de que está sendo protegido pela lei. Não está protegido. É um assunto não bem resolvido isso, porque aí nós precisaríamos, inclusive, contar com a maior presença da fiscalização da SMIC, que não consegue ser tão atuante como era necessário, até porque, veja bem, o número de fiscais são muito pequenos, e a sua presença seria muito mais exigida, e é muito mais exigida nos fins de semana, do que propriamente durante a semana. Sim. Eu lembro que teve uma certa polêmica, só fazendo um parênteses, nesse encontro, né, do que tratou desse assunto da venda do material independente, que o pessoal do BRIC era contrário, porque o próprio artista, para expor no BRIC, tem que passar por uma seleção, etc., enquanto que o outro poderia, na outra esquina, vender o seu próprio CD ou livro sem ter que passar por essa seleção. Ainda não está resolvido, então esse assunto ainda está... Aí é o seguinte, olha, no próprio BRIC tu vê o seguinte: chega a algum setor, o pessoal diz, é possível, esse pessoal está aí fazendo música, eles não conseguem conversar direito. Aí tu vai adiante, diz, olha, é uma beleza esse pessoal vir para cá, porque atrai público, etc. e tal. Então, depende se o briqueiro, digamos assim, se ele é vendedor de produto alimentício, ele acha muito bom, tá? Porque traz público. Se ele é vendedor de antiguidade, ele não gosta, porque na parte de antiguidade é um público, não vou dizer mais seleto por o poder econômico, mas pelo gosto. Quem gosta é um gosto mais apurado.
gostar de antiguidades, peças antigas, quadros, revistas, etc. Isso é mais adepto do silêncio do que da música. Mas é uma coisa que seguramente eu não posso mais imaginar o meu BRIC que eu constitui, que não tem a apresentação de esses artistas populares. Eu compro as fitinhas deles lá, o quanto são maravilhosas, eu carrego dentro do meu carro. Tem alguns que são apaixonados pela ideia de trabalhar dessa forma. A gente se propõe a organizar show deles, etc. E tal, porque são muito bons. Não. Isso aqui nós somos da rua mesmo. Tá? Certo. Vereador, uma última pergunta antes da gente encerrar a nossa entrevista. Eu lhe peço para ser um pouco breve na resposta para a gente conseguir encerrar no tempo, a respeito do quórum da sessão das comissões, que durante o ano teve algumas reuniões prejudicadas por quórum e só teve uma com quórum completo. Como o senhor avalia essa questão da participação? Uma com quórum completo das visitas. Bom, as visitas, eu acho que muito em função do assunto que se tratava. O Tancredo Neves lá, por exemplo, foi toda a comissão. Nós ficamos um bom tempo funcionando só com 4 integrantes, porque o vereador Garcia adoeceu e por 2 meses não houve substituição. Agora, no final, é que veio o substituto, o Raul, o doutor Raul Fraga, que, por sinal, não faltou nenhuma reunião depois que veio para cá. Então, há alguns integrantes da comissão que são muito ativos, então chegam atrasados, etc., mas a gente vai compensando. E como os assuntos polêmicos que tinham que ser discutidos na comissão, a gente procurou sempre assegurar o quórum suficiente. Maioria mais um, que é necessário na comissão, e nunca faltou para isso. Podia não ser o quórum pleno, mas apesar de a gente não contar com o professor Garcia, em grande parte, enquanto ele esteve ativo, ele era dos mais atuantes. Certo. Aliás, se tem uma coisa que nós não festejamos esse ano, foi a doença do Garcia. O Garcia era importantíssimo na comissão, porque a comissão era ele e a Sofia, os dois são professores. Então a parte da educação me socorria dele. A parte do esporte eu pegava o Tarcísio e o Dinho, que são esportistas. E a cultura é uma mescla dos dois. Né? Eu digo o seguinte, só faltava a representação da juventude, que era eu. Certo, vereador. Muito obrigado pela tua presença no Jornal da Câmara de hoje. Eu quero agradecer essa oportunidade. Eu pretendia, no fim do ano passado, ter feito uma divulgação dos nossos trabalhos. Nós nos reunimos mais de que em 11 meses, 10 meses, tem que descontar a metade do mês de julho, nós nos reunimos mais do que uma vez por semana. Tá? Nunca deixou, nenhuma semana deixou de ter uma atividade da comissão. E muitas vezes mais do que uma atividade. Certo. E eu sei que agora com o Tarcísio comandando, a coisa vai continuar muito bem. O Tarcísio é um belo vereador, muito responsável, vai ser um grande presidente. Certo, vereador. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. Obrigado a você de casa que nos acompanha. Nós nos encontramos na próxima edição do Jornal da Câmara. Até lá!